Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro culto no Advento. Entramos em novo ano da igreja. Advento é tempo de preparação e de esperança, que esses sentimentos tomem conta dos nossos corações. E nós conferimos como o povo de Deus aguardou a vinda de Jesus Cristo, e nós renovamos então nosso compromisso de aguardar constantemente o retorno do nosso Salvador. Especialmente aos participantes do culto online, convidamos que compartilhem esse culto no seu perfil, na sua página do Facebook, divulgando então esse culto entre os nossos amigos. E nós praticamos o costume já antigo de termos a coroa de Advento posta aqui durante o período de Advento, e ela também é composta por 4 velas que serão acendidas. A primeira delas será acendida nesse momento, ao cantar do hino As Velas Simbolizam. Os irmãos podem sentar-se. As velas simbolizam Natal, Natal, Jesus que veio ao mundo, Jesus, Jesus. Eu sou a luz do mundo, Natal, Natal, para iluminar os homens, Jesus, Jesus. As velas simbolizam Natal, Natal, Jesus que veio ao mundo, Jesus, Jesus. Eu sou a luz do mundo, Natal, Natal, para iluminar os homens, Jesus, Jesus. As velas simbolizam Natal, Natal, Jesus que veio ao mundo, Jesus, Jesus. Eu sou a luz do mundo, Natal, Natal, para iluminar os homens, Jesus, Jesus. A ordem de culto para o culto de hoje encontra-se na página 34 dos nossos inários. Ordem de culto principal, número 2. Invoquemos a presença do Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amados do Senhor Jesus Cristo, de corações sinceros nos acheguemos da presença de Deus, o nosso Pai, e confessemos a Ele os nossos pecados, suplicando-lhe em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos conceda o perdão. O nosso socorro está em o nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões. E tu perdoaste a maldade do meu pecado. Onipotente Deus e misericordioso Pai, eu, pobre e miserável pecador, te confesso todos os meus pecados e iniquidades com os quais provoquei a tua ira, merecendo com justiça o teu castigo temporal e o castigo eterno. Lamento de coração todas as minhas culpas e pecados e arrependo-me sinceramente. Suplico-te, por meio da tua profunda misericórdia e pelo sofrimento e morte de Jesus Cristo, que tu tenhas piedade e misericórdia de mim, pobre pecador. Diante de Deus, eu pergunto se é sincera a confissão que vocês fazem. Estão verdadeiramente arrependidos dos pecados de vocês? Creem em Jesus Cristo e têm o sincero e firme propósito de corrigir a vida pecaminosa de vocês pelo auxílio de Deus e Espírito Santo? Se for, afirmem-o dizendo sim. Sim. Pela confissão praticada, como ministro da palavra, chamado e ordenado, eu anuncio aos irmãos a bondade, a graça e o amor do nosso Deus.
e perdoo todos os seus pecados, em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. O salmo do culto de hoje é o de número 25, versículos 1 a 10. Leitura responsiva do Salmo 25. Ó Senhor Deus, A ti dirijo a minha oração. meu Deus, em ti eu confio em ti. Salva-me da vergonha da derrota. Não deixes que os meus inimigos se alegrem com a minha desgraça, Os que confiam em ti não sofrerão a vergonha da derrota. mas serão derrotados os que sem motivo se revoltam contra ti. Ó Senhor, ensina-me os teus caminhos. Faze com que eu os conheça bem, Ensina-me a viver de acordo com a tua verdade. pois tu és o meu Deus, o meu Salvador. Eu sempre confio em ti, Ó Senhor, lembra da tua bondade e do teu amor. que tens mostrado desde os tempos antigos. Esquece os pecados e os erros da minha mocidade. Por causa do teu amor e da tua bondade, lembra de mim, ó Senhor Deus. O Senhor é justo e bom. E por isso, mostra aos pecadores o caminho que devem seguir. Deus guia os humildes no caminho certo. E lhes ensina a sua vontade. Ele é fiel e com amor guia todos os que são fiéis à sua aliança. E que obedecem aos seus mandamentos. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e por todo sempre há de ser. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Senhor Jesus Cristo, mostra o teu poder e vem, para que, pelo teu cuidado e proteção, nós sejamos libertados dos perigos dos nossos pecados, que ameaçam nos separar de ti, e que também sejamos salvos por ti, pois tu vives e reinas com o Pai e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Os irmãos podem sentar-se, nós seguimos com um momento de leitura da palavra do Senhor, sendo que o texto do Antigo Testamento do profeta Jeremias, capítulo 33, versículos 14 a 16. Profeta Jeremias, capítulo 33, versículos 14 a 16. O texto é curto, mas repleto de significado. Ele nos apresenta Jesus Cristo, ele é a nossa justiça, e isso muito bem aparece em nosso texto. Ele é a nossa justiça e nossa salvação. O Senhor disse ainda: está chegando o tempo em que vou cumprir a promessa que fiz ao povo de Israel e de Judá. Nesse dia e nesse tempo farei surgir um verdadeiro descendente de Davi, e ele fará nessa terra o que é direito e justo. Quando esse dia chegar, o povo de Judá será salvo, e o povo de Israel viverá em segurança. E eles vão dar a Jerusalém este nome: Senhor, nossa salvação.
Até aqui a leitura do texto do Antigo Testamento. E a leitura da epístola é encontrada em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 9 a 13. Esse texto bíblico foi tema do nosso estudo bíblico da última quarta-feira. Então, os irmãos que queiram uma orientação a mais da palavra do Senhor a partir desse texto, podem acessar a página da Igreja Luterana de Leme, no Facebook, e procurar lá na última quarta-feira, e encontrar estudo sobre esse texto. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 9 a 13. E assim podemos dar graças a Deus por vocês. Agradecemos a alegria que temos diante do nosso Deus por causa de vocês. Dia e noite pedimos a Ele de todo o coração que nos deixe ir vê-los pessoalmente para podermos completar o que ainda falta na fé que vocês têm. Que o próprio Deus, o nosso Pai e o nosso Senhor Jesus preparem o nosso caminho para podermos ir visitar vocês. Que o Senhor faça com que cresça cada vez mais amor que vocês têm uns pelos outros e por todas as pessoas. E que esse amor se torne igual ao nosso amor por vocês. Desse modo, Deus dará força ao coração de vocês, e vocês serão completamente dedicados a Ele e estarão sem culpa na presença do nosso Deus e Pai, quando nosso Senhor Jesus vier com todos os que são dele. Amém. Até aqui a leitura da epístola. E nós prosseguimos cantando o próximo hino de número 5 dos nossos hinários.
A congregação se põe em pé em respeito às palavras do Santo Evangelho, que são encontradas em Lucas, capítulo 19, versículos 28 a 40. Lucas, capítulo 19, versículos 28 a 40. Depois de dizer isso, Jesus foi adiante deles para Jerusalém. Quando iam chegando aos povoados de Betfagé e Betânia, que ficam perto do Monte das Oliveiras, enviou 2 discípulos na frente, com a seguinte ordem: vão até o povoado ali adiante. Logo que vocês entrarem lá, encontrarão preso um jumentinho que ainda não foi montado. Desamarrem o animal e o tragam aqui. Se alguém perguntar por que vocês estão fazendo isso, digam que o mestre precisa dele. Eles foram e acharam tudo como Jesus tinha dito. Quando estavam desamarrando o jumentinho, os donos perguntaram: por que é que vocês estão desamarrando o animal? Eles responderam: o mestre precisa dele. Então eles levaram o jumentinho para Jesus, puseram suas capas sobre o animal e ajudaram Jesus a montar. Conforme ele ia passando, o povo estendia suas capas no caminho. Quando Jesus chegou perto de Jerusalém, na descida do Monte das Oliveiras, uma grande multidão de seguidores ia com ele. E eles, cheios de alegria, começaram a louvar a Deus em voz alta por tudo o que tinham visto. Eles diziam: que Deus abençoe o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória a Deus. Aí alguns fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus: mestre, mande que os seus seguidores calem a boca. Jesus respondeu: eu afirmo a vocês que se eles se calarem, as pedras gritarão. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. E eu convido os irmãos para fazermos a nossa confissão de fé com as palavras do credo niceno. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, tanto das coisas visíveis como das invisíveis. E em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai, antes de todos os mundos, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus do verdadeiro Deus, gerado, não criado, de uma só substância com o Pai, por quem todas as coisas foram feitas, o qual, por nós homens, e pela nossa salvação, desceu do céu e se encarnou pelo Espírito Santo, na Virgem Maria, e foi feito homem. Foi também crucificado por nós sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. E ao terceiro dia ressuscitou, segundo as Escrituras, e subiu aos céus, e está sentado à direita do Pai, e virá novamente em glória, a julgar os vivos e os mortos, cujo reino não terá fim. E no Espírito Santo, Senhor e doador da vida, o qual procede do Pai e do Filho, que juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado,
que falou pelos profetas, e numa única santa igreja cristã e apostólica. Confesso um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo vindouro. Amém. Nós prosseguimos com o cantar do próximo hino, número 12. Durante o cantar do hino, as crianças fazem a sua oferta e se dirigem para a escola bíblica. Os irmãos podem sentar-se.
Congregação se põe em pé, oramos ao Senhor. Amado Deus e Pai, colocamos nas Tuas mãos nesse momento, vem falar aos nossos ouvidos, aos nossos corações, à nossa mente, para que nós sejamos guiados e conduzidos pela Tua Palavra. Corrige-nos, ó Deus, em nossos pecados e falhas e fala suavemente ao nosso coração quando estivermos em arrependimento, para que tenhamos a certeza absoluta de que nossos pecados são perdoados por Cristo e este crucificado. Que Jesus Cristo continue vindo aos nossos corações, assim como Ele veio, vem e há de vir. Em nome de Jesus, nosso Salvador, nos rendemos a Ti nessa oração e nessa mensagem. Amém. A mensagem tem por base o texto do Evangelho de Lucas, capítulo 19. Eu destaco aqui os versículos 33 e 34. Quando os discípulos que são apostolados, são enviados por Jesus Cristo, eles estavam desamarrando o jumentinho, os donos se perguntaram: por que é que vocês estão desamarrando o animal? E os discípulos enviados responderam: o mestre precisa dele. Que Deus abençoe o nosso meditar. Amém. Podem sentar-se. Os donos do animal se colocam à disposição, permite que parte do seu patrimônio seja levada para servir ao mestre. Poucos tinham animais na época, os animais de montaria, né, que eram o cavalo e o jumento ou a mula, né? Mesmo os reis, quando iam para a batalha, eles usavam o cavalo. Quando eles iam em missões de paz, ou quando viajavam tranquilamente, na maior parte das vezes usavam a mula, né, ou o jumento. E esse texto nos lembra também o texto de 1 Samuel, capítulo 1, versículos 30 e seguintes, até 40, aonde o rei Davi, já em idade avançada, ele percebe que seus filhos estão discutindo, estão em guerra, em briga, para saber quem vai ser o rei que vai substituir Davi. E isso é simbólico, né? Porque o rei perfeito que vai substituir Davi, ele é apresentado a nós pelo texto de hoje. Mas lá em 1 Reis, são os filhos Adonias e o Salomão, que estão para decidir quem vai ser o novo rei de Israel. Davi, ele já tem definido, né? Ele já sabe que o rei vai ser Salomão. E ele chama o sumo sacerdote e outras, talvez algum militar ali também, né, presente, um militar de confiança dele, e diz: vocês peguem o meu filho Salomão, façam com que ele monte na minha mula, e aí vocês vão fazer a jornada, a peregrinação brevíssima. Vocês vão sair daqui, onde nós estamos, e vão até a fonte de Giom. E ali, o sumo sacerdote vai ungir Salomão como rei em meu lugar. Para que todos saibam que Salomão vai ser rei. Ele é o rei da paz. E não o meu outro filho, embora ele também queira ser rei, mas Deus determinou que Salomão seja o rei. E a ordem é dada por Davi nessas condições, e o texto segue repetindo as palavras de Davi e narrando novamente tudo aquilo que ocorreu conforme fora ordenado por Davi. E aí o sumo sacerdote e militares levam Salomão até a fonte de Giom, e lá ele é ungido rei. Essa jornada, essa peregrinação rumo à unção, talvez tenha sido repetida por outros reis, outros descendentes de Davi também. E nós cantamos alguns salmos, ou lemos alguns salmos que eram cantados na ocasião, e eram cantados em momentos processionais, quando nas grandes festas do povo de Israel, o rei e sacerdotes também, e militares e o povo, eles iam até um ponto combinado, normalmente o portão de entrada de Jerusalém, e eles seguiam em procissão até o templo. E ali o culto de louvor
a Deus acontecia, né? A assembleia do povo de Deus acontecia. E os salmos eram cantados. E um desses salmos é cantado também pelo povo de Jerusalém, no texto bíblico de hoje, é o versículo 38, né? Quando a multidão em alegria diz que Deus abençoe o rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória a Deus. Salmo 118, versículo 26. Então esse texto é cantado pelo povo nesse domingo, nesse dia em que acontece a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, mas essas palavras, esse cântico ecoa, lembra também a coroação, a unção do rei Davi, e lembra os processionais do povo, onde os reis entravam em Jerusalém em momento processional. Jesus Cristo, ele sabe de tudo isso. Ele sabe que isso era praticado lá no Antigo Testamento, e ele sabe que essas palavras que são cantadas, elas o acolhem como rei da paz em Jerusalém. E em outros textos bíblicos, isso é expandido, e Jesus Cristo, né, ele é visto, o Messias é visto não como o rei de Israel apenas, mas como o rei para toda a terra, para o mundo todo, também para nós. Nós cantamos no hino agora há pouco, salve, salve, príncipe da paz. Isso também nos lembra as palavras do texto bíblico. Isso nos lembra que nós, no dia de hoje, também saudamos a vinda do Rei Jesus Cristo. No domingo de hoje, primeiro domingo do Advento, um dia importantíssimo, porque nós lembramos, quando nós completamos mais um ano de vida, nós olhamos para o passado e lembramos de tantas coisas ruins, tantas desgraças que aconteceram, às vezes lamentamos um ano passado, mas quando olhamos para as bênçãos de Deus, percebemos a mão de Deus agindo em nossa vida e nos libertando de todo o mal. E o mundo celebra muito mais a virada de ano do calendário, né, do ano civil, do dia 31 de dezembro para 1º de janeiro. Muita festividade acontece, muita propaganda nas mídias acontece, muita mercadoria é vendida e comprada, e isso não é tão perceptível no início de um novo ano da igreja. E nós parece que nos sentimos encolhidos nas celebrações eclesiásticas, porque o mundo, ele é muito mais forte nas coisas do mundo e quer praticar aquilo que lhe é próprio, o comércio, e acaba sufocando a vinda de Jesus Cristo em nossas vidas. Nesse primeiro domingo de Advento, nos resta perguntar também, como diz a letra do hino número 13 do nosso inário: como hei de receber-te, bendito Salvador? O quanto nós temos acolhido o Rei em nossas vidas. E Jesus Cristo, ele entra como Rei em Jerusalém. Ele não teve uma vida digna de um rei Davi, de um rei Salomão. Davi, ele governou em honra, em glória, né? Ele era um governante militar, o filho dele já era um governante pacífico. E Jesus Cristo, quanto nós sabemos, ele viajou bastante. Ele nasceu em Belém, terra de Judá, e aí ficou ali por pouco tempo, talvez uns 2 anos, um pouco menos, e dali ele vai morar no exterior. Ele vai morar no Egito, junto com Maria e José, tendo sido advertidos em sonho por um anjo, para que o fizessem para fugir da morte certa sob os soldados do rei Herodes. Então Jesus Cristo, ele vai provavelmente carregado até o Egito. Ele não tem idade para fazer essa jornada toda caminhando, né? Um menino com menos de 2 anos de idade. Ele mora algum tempo ali e dali ele volta para a terra de Israel, não mais para Belém, não mais para a Judéia, para a região sul da terra de Israel, mas para o norte, para Nazaré. E ali ele fica algum tempo, os anos vão passando, e ele completa 12 anos de idade. Um menino com 12 anos de idade, temos aqui, me parece, 2 meninos com 12 ou 13 anos de idade, aí já aguenta uma caminhada de 120, 140 quilômetros. Será que aguenta? Será que nossos confirmandos aguentam uma caminhada dessas? A minha caminhada mais longa foi de 23 quilômetros, lá no Piauí. Da cidade de Corrente
até a casa onde os meus pais moravam, no interior, né? A 23 quilômetros. Fiz isso poucas vezes. É uma jornada pesada. É difícil você caminhar 23 quilômetros. Não é um projeto que você quer repetir em todos os dias. Mas Jesus Cristo fez uma jornada muito maior, de Nazaré até Jerusalém, e ali ele ficou, né? Ficou no templo quando os pais retornaram, e depois ele voltou, né? Então foi uma grande caminhada. O quanto Jesus Cristo caminhou, qual distância que ele percorreu, dos 12 aos 30 anos de idade, nós não sabemos. Mas ele caminhou humildemente, como as pessoas da sua época caminhavam. Iniciou-se o ministério de Jesus Cristo, e ele de novo foi para o exterior. Não foi mais para o sul, para o Egito, mas foi para norte ou noroeste, para Tiro, para Sidom. Dali ele foi para Cesareia de Filipe, fora da terra de Israel, a nordeste da terra de Israel. Dali ele volta, ele entra em Israel. Ele atravessou o Rio Jordão, foi para as cidades de Decápolis, também fora dos limites, das fronteiras da terra de Israel. Então Jesus Cristo caminhou bastante. No texto anterior ao nosso, Jesus Cristo ele está em Jericó. Em Jericó, nós comentamos os sermões há alguns tempos atrás, algumas semanas atrás, que ele curou o cego Bartimeu. O texto de hoje, o início do capítulo de hoje, nos diz que ali ele também teve o encontro com o rico, baixinho Zaqueu. E Zaqueu, ele acolhe Jesus Cristo. E ele, que é uma pessoa rica, influente em Jericó, ele recebe Jesus Cristo também em sua casa. Ele também acolhe Jesus Cristo de uma maneira magnífica. Alguém que está ali, talvez ouviu falar já de Jesus Cristo, mas alguém que é marcado por ser corrupto, alguém que é marcado por ter uma inimizade do povo contra si. Ele é marcado por ter uma consciência muito pesada, carregada das culpas dele, por ver a pobreza se espalhar na terra de Israel, e ele, sendo rico, por ter cobrado imposto além do devido do povo de Israel, e repassado para o governo romano menos do que ele arrecadou, e assim ele fez a sua fortuna. Mas quando ele recebe Jesus Cristo, o texto bíblico nos diz que houve salvação naquela casa, quando Jesus Cristo ele foi até Zaqueu. Que maneira maravilhosa de se receber Jesus Cristo. Como hei de receber-te nesse advento? Zaqueu recebeu Jesus Cristo para a sua salvação. E Jesus Cristo vai caminhando novamente, de Jericó até Jerusalém. É um caminho marcado por muita subida. E Jesus Cristo vai caminhando, ele vai à frente do cortejo que o acompanha, ele é seguido pelos demais, e aí ele conta mais um texto bíblico nessa jornada de 30 quilômetros. Ele diz para as pessoas que o acompanham sobre um homem rico, que depois a gente vai ver que é ele mesmo. É um homem rico que ele está para se ausentar da sua terra, e ele dá bens, ele dá muito dinheiro para os seus empregados. Ele dá 5 talentos para um, 2 para outro e 1 para outro. E aí ele ausenta-se por muito tempo, ele é criticado pelos seus. E ele volta um dia e ele cobra. O que você fez com os talentos que eu lhe dei? E aí, para quem utilizou os talentos, ele dá uma recompensa. Ele coloca como senhores sobre cidades. Essa característica que Lucas traz para nós, diferente dos outros relatos sobre a parábola dos talentos ou das minas. E aí, aquele que não cuidou daquilo que recebeu de Deus, aquilo lhe é tomado e ele é executado. E as pessoas que criticarem esse Senhor também são convidadas para virem até ali, convidadas não, são trazidas à força e são executadas perante esse Senhor, trazendo para nós um quadro magnífico por um lado, terrível por outro, a respeito do final dos tempos, do juízo final, do grande julgamento. E esses dois temas, eles se misturam. Vimos até no último culto, os últimos
os últimos domingos do ano da igreja, onde valorizamos bastante, meditamos bastante no final dos tempos, mas agora começamos novo ano da igreja e nos deparamos com Jesus Cristo, que veio, que vem e que há de vir para julgamento. E permanece para nós a pergunta, né, do hino de número 13 dos nossos hinários: como hei de receber-te? Como você tem recebido Jesus Cristo na sua vida? E aí, Jesus Cristo não nos é dito se ele estava já em acordo com algumas pessoas, com a família que morava na cidade de Jerusalém, mas quando ele vai chegando em Jerusalém, em Betânia, em Betfagé, que são povoados minúsculos na época, já dentro da grande Jerusalém, como hoje ela é conhecida, como ela está lá. E aí Jesus Cristo está chegando na capital, e ele diz para 2 discípulos, não sabemos os nomes, vão, né? Ele os apostela, ele os envia em nome dele, para fazer algo aparentemente simples, mas quando nós, cristãos, fazemos algo simples, em nome de Deus, Deus está ali representado, também nas pequenas coisas, e a igreja de Deus é erguida, é construída, também nas pequenas coisas, não apenas nas grandes, não apenas nas inaugurações de templo, nas aberturas de novos pontos de missão, mas nas pequenas atividades do dia a dia, em tudo aquilo que você, eu, que nós cristãos fazemos. Jesus Cristo está vindo a nós, o reino dele está vindo a nós e através de nós para outros. Pessoas são convidadas para a fé cristã, para olharem para os grandes e maravilhosos feitos de Deus, para assim a ação do Espírito Santo tomar conta de seus corações e essas pessoas, até então descrentes, também acolherem Jesus Cristo na sua vida. E essas pessoas vão ter o advento na vida delas também. Como hei de receber-te? O mundo precisa receber Jesus Cristo e recebe a partir da nossa atividade. Pois bem, essa família, não nos é dito se Jesus Cristo já tinha um acordo prévio com elas, e se o comentário que seria feito seria uma senha, para que aquela família, os donos do jumento, soubessem que, de fato, são discípulos do Senhor Jesus, que estão pegando o animal e não ladrões. Mas essa família recebe o sinal que Cristo dá para os seus discípulos enviados, e essa família percebe, então, os donos do jumento percebem: nosso jumento está sendo levado, o que está acontecendo aqui? São ladrões? Por que vocês estão soltando o animal? E aí os discípulos dizem: o mestre precisa dele. E essa família então coloca os seus bens também à disposição do mestre. O texto bíblico não nos diz isso, mas a tradição sugere fortemente que essa família tem um filho de nome Marcos. É uma família rica, uma família que tem uma casa suntuosa, uma mansão em Jerusalém. E seu texto bíblico de hoje, ele narra o que aconteceu no domingo de Ramos. Dali a alguns dias, na quinta-feira à noite, quando Jesus Cristo ele vai consagrar a Santa Ceia, numa refeição noturna que ele faz com seus discípulos, num cenáculo, numa sala de uma casa que lhes é cedida, diz a tradição que essa casa pertence a essa mesma família, os pais do jovem Marcos. E Jesus Cristo ele consagra a ceia nessa casa, e depois ele vai para o Jardim das Oliveiras, e o jovem da casa, o Marcos, acompanha. E quando Cristo é preso pelos soldados, traído por Jesus Cristo, um jovem que está ali, ele é questionado pelos soldados, ele foge, e a sua roupa enrosca na vegetação, e ele deixa a roupa para trás e sai nu. Diz a tradição que esse é o jovem Marcos, o mesmo jovem que depois escreve o Evangelho de Marcos, o mesmo jovem que depois faz uma viagem missionária junto do apóstolo Paulo. Que exemplo essa família traz para nós de como nós podemos receber Jesus Cristo, o Rei, entre nós, em nossa casa. Que exemplo! Como é que você tem recebido o Rei Jesus Cristo
na tua vida? Ele tem encontrado espaço, tem encontrado abertura? O teu patrimônio, também as tuas ofertas, tem permitido que a ação de Deus continue para que o reino dele seja propagado aos quatro cantos da terra? Ou você tem deixado Jesus Cristo de lado e tem feito como os fariseus, aqueles que tanto gostavam das suas festas, gostavam de eles serem reconhecidos como maiorais na terra, e por isso não permitiram que Jesus Cristo tivesse essa glória. E eles receberam Jesus com questionamentos, com dúvidas, com descrença total de que ele realmente fosse o Messias prometido no Antigo Testamento. E Jesus Cristo, que andou por centenas de quilômetros, quando ele chega em Jerusalém, ele faz questão de entrar montado. Assim como o rei Salomão entrou montado, fez aquele trajeto montado para ser ungido rei. E Cristo, então, ele se apresenta, conforme diz a profecia de Zacarias 9:9. Zacarias 9:9 diz que o Messias vai entrar a partir do Monte das Oliveiras, em Jerusalém. E Jesus Cristo, ele cumpre com as profecias também nesse quesito. Para quê? Para exibicionismo? Não, para que o povo que está acompanhando tenha todos os indícios, todas as provas para saber, realmente, esse é o Filho de Deus. Ele é enviado por Deus. Ele é Senhor da terra e dos céus. Vale a pena receber Jesus Cristo e a sua obra em nossas vidas. Essa família soube colocar-se à disposição do Mestre, para que o reino do Rei Jesus, que veio, vem e virá, fosse propagado aos quatro cantos da terra. Os fariseus, que são descritos aqui no Evangelho de Lucas de uma maneira um pouco diferente do que nos outros evangelhos. Parece que eles não são tão aguerridos, tão raivosos contra Jesus Cristo. E parece que alguns deles estão acompanhando essa procissão que Jesus Cristo faz, mas eles não se aguentam. Quando eles percebem que o povo está aclamando Jesus, com as mesmas palavras típicas do povo de Israel antigo, quando acompanhava os reis das procissões, os fariseus não aguentam e dizem: Mestre, manda os seus discípulos calarem a boca, diz o nosso texto. E o que a igreja cristã, o que nós estamos fazendo em nossos dias? Será que nós não estamos nos calando, como se os fariseus tivessem mandado a igreja cristã se calar perante o mundo? O que você tem feito? Como você tem recebido Jesus? Com um clamor de seja bem-vindo, Rei Jesus? Ou você tem silenciado? Jesus Cristo diz: se eles se silenciarem, as pedras clamarão. E há muitos anos atrás, quando inventaram um negócio chamado rádio, um aparelho chamado rádio, houve pregadores que disseram: está aí as pedras que clamam. Foi feita uma comparação. Não sei se podemos chegar a tanto, né? Será dessas pedras que Jesus Cristo falou aqui, que as pedras vão clamar? Mas nós vemos que quando Jesus Cristo, na sexta-feira santa, ele morreu, ele rendeu o Espírito, os montes e as pedras se fenderam, ruíram ao redor de Jerusalém. As pedras fazem parte da natureza que também apreciou a caminhada do rei Salomão para ser ungido. E agora a natureza e as pedras também veem Jesus Cristo entregando a própria vida para pagar pelos pecados de toda a humanidade. E as pedras se rompem, se manifestam, assim como o véu no templo também se abriu de cima a baixo. Quando o povo de Deus se cala, até as pedras clamam. Há outros textos bíblicos do Antigo Testamento, profecias contra o povo da Babilônia, dizendo que as pedras também vão servir de testemunha contra as ações malvadas, ímpias dos babilônios, que saqueavam todos os bens e todos os outros povos, e a ameaça ao peso da lei
contra os babilônios também, e as pedras vão servir de testemunho contra eles, dizem as profecias do texto bíblico. Então as pedras aparecem constantemente, de maneira marcante, também nos monumentos que eram erguidos para fazer sacrifícios especiais, né? Abraão ia sacrificar o seu filho Isaque sobre um altar feito de pedras que ele mesmo fez. Quando o povo de Israel entrou na terra de Israel, ergueram um altar com 12 pedras tiradas do leito do rio Jordão, onde eles atravessaram em seco. E as pedras servem de testemunho dos grandes feitos de Deus. Como você tem recebido Jesus Cristo? Uma excelente maneira de recebê-lo é dando glórias a Deus. Dando glórias a Deus. Assim como esse povo deu glórias a Deus, e nos é dito no versículo 37, que uma multidão de seguidores ia com Jesus, e eles, cheios de alegria, começaram a louvar a Deus em voz alta, por tudo o que tinham visto. Eles viram a salvação ser operada na casa de Zaqueu. Também aconteceu, de acordo com o relato de João, a ressurreição de Lázaro, nesse momento, nessa trajetória, e o povo dá glórias a Deus, por causa dos grandes feitos salvadores de Deus. Podemos nós também, temos nós motivos, temos nós ações libertadoras de Deus em nossa vida, para nós darmos honra e glória a Deus, por tudo que Ele tem feito. Vale a pena a gente clamar a Deus, louvar, engrandecer o nome de Cristo. Não é preciso que as pedras clamem em nossos dias. O convite é para nós, que nós recebamos Jesus Cristo, abrindo as portas de nossas casas, abrindo as portas de nossas vidas, para o Rei da Paz, que vem aqui para a terra. Veio para salvar o mundo, e há de vir para julgar o mundo, e para nos levar para junto dele nos céus. A nossa oração, o nosso louvor é: vem Jesus Cristo, salve Príncipe da Paz. Amém. Congregação, se põe em pé. E a paz de Deus, que vai além da compreensão humana, guarde os corações e mentes firmados no Salvador Jesus Cristo, aquele que veio, vem e virá. Amém. Os irmãos são convidados a sentar-se. Nós fazemos as nossas ofertas ao nosso bondoso Deus nesse momento, e durante as ofertas cantamos o hino de número 11, Ide consolai meu povo. E lembramos a todos, das facilidades que nós temos para praticar a nossa oferta. Os irmãos que vierem aqui à igreja, a oferta aqui, aqueles que quiserem fazer essa oferta também direto com o tesoureiro podem fazê-lo. Temos aí as diversas formas oferecidas a todos os ofertantes. Que Deus abençoe a todos, as ofertas e os ofertantes.
vestidos de humildade, em seu reino assim entrai, pois a glória do Senhor revelada por amor, e há de ver o mundo inteiro. Eis a voz do mensageiro. Oremos. Por tua graça, Senhor, nós iniciamos mais um ano da tua igreja. Prepara nosso coração em arrependimento para recebermos o teu Filho com fé sincera. Que seja um ano de bênção e de paz para a tua igreja, ó Deus. Em todos os dias da nossa vida, faz-nos conhecer os teus caminhos e os teus ensinamentos, pois tu és o Deus da nossa salvação. A ti, Senhor, elevamos nossas almas. Em ti depositamos nossa confiança. Não permite que nos envergonhemos de nossa fé, mas vem logo, ó Deus, e sustenta-nos pelo teu Espírito Santo, para nós termos alegria na vinda de Jesus Cristo. Senhor, o teu Filho Jesus declarou que se os discípulos parassem de louvá-lo, as pedras clamariam. Recebe o nosso louvor e preserva entre nós a tua palavra salvadora. Mesmo no mundo que se opõe ao teu nome, dá-nos línguas que declarem alegremente o teu louvor. Damos a ti graças, ó Deus, pois tu estabeleces os nossos corações na vida cristã e também provês pelas nossas necessidades físicas e espirituais. Ouve nossas orações sinceras por aqueles que precisam da tua misericórdia. Lembramos, de maneira especial, a Lívia Denzin, que está em tratamento de saúde. O Sérgio Pultz também está em tratamento. O Rafael, funcionário do Roseli, ele que tem 31 anos de idade e faz hemodiálise até poder transplantar os 2 rins. Pedimos em favor da saúde do Davi Aberman. Também pedimos a Deus que tu abençoes os que viajam, de maneira especial o Flores Schubert, que está vindo aqui para Leme. Entregamos todos em tuas mãos, ó Deus, pedindo que a tua mão que cura, que conforta e que consola, esteja sobre cada um destes. Também pedimos em favor dos casais, ó Deus, que enfrentam dificuldades em seu relacionamento matrimonial, para que possam, ó Deus, ter humildade, arrependimento de um para com o outro e o respeito devido para com o cônjuge, assim como cada cristão precisa respeitar também um ao outro, pois todos nós somos teus filhos, ó Deus, e somos dignos de sermos respeitados e temos o compromisso de respeitar também o semelhante. Abençoa o matrimônio entre nós, ó Deus, nós te suplicamos. Recebe nosso louvor e gratidão por tantas bênçãos derramadas sobre a vida dos aniversariantes. Lembramos com carinho o aniversário da Liz, também da Isabela, também da Andréia Glitz, da Loren Romunhão, do pastor Osmar Schneider, da Elisete Freire, também do presidente da nossa congregação, Fernando Pultz. Muito obrigado a Deus por teres acolhido a todos esses. E quem sabe, quem nos ouve nesse momento também lembra de outros aniversariantes, que também são incluídos nesse momento, ó Deus, em que louvamos o teu nome, por teres acolhido a todos na família da fé, a família onde tu apacentas a todos os teus cordeirinhos, todos aqueles que são fiéis a ti. Senhor, nós agradecemos pelo aniversário de 55 anos de casamento do pastor Galdino e da Beatriz Schneider, no último dia 2 de novembro. Obrigado, Deus, por esse casal que aqui está entre nós, na tua casa, louvando o teu nome, por toda a bênção, cada bênção que receberam de ti durante esses 55 anos de matrimônio. Que esse matrimônio, ó Deus, sirva de exemplo
tanto para os familiares como também para a família da fé, e que possamos nos espelhar nesses exemplos belos de matrimônio, exemplos de dedicação, de respeito, e que assim o matrimônio seja preservado e honrado entre nós. Também agradecemos a Ti, ó Deus, pelo dom da vida a cada um de nós, agradecemos pelas chuvas maravilhosas que regam a terra e fazem com que as plantas brotem, e as plantas floresçam e deem frutos, e nós tenhamos alimento, ó Deus. Obrigado pelas chuvas, obrigado pela proteção em mais uma semana, proteção que Tu nos deste através dos Teus santos anjos que cuidaram de nós. Obrigado, ó Senhor. Obrigado pelo culto maravilhoso que tivemos no Ribeirão do Meio, hoje pela manhã, e continua abençoando também naquela congregação da nossa paróquia. Também pedimos a Tua orientação, ó Deus, para mim, enquanto decido a respeito do chamado que a igreja de Irati, Paraná, enviou para mim para ser o pastor deles lá. Que a Tua bênção, a Tua orientação esteja sobre mim, ó Deus, nesse período, e que o Teu cuidado, o Teu pastoreio esteja sobre essas duas paróquias, a de Irati e também a paróquia aqui de Leme, nesse período em que nós vivemos. Atende-nos, ó Deus, em tudo aquilo que nós precisamos, e agradecemos a Ti por toda a bênção recebida. Nossa gratidão, ela sobe a Ti, em nome de Jesus Cristo, e outras coisas que pesem em nossa vida, nós também oramos a Deus, conforme Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Congregação pode sentar-se? Nós aproveitamos o momento aqui para comunicar, fazer os avisos da programação da igreja. E lembramos aí o recado em nome da diretoria, para que todos os irmãos procurem fazer uso do direito que têm de indicar nomes para comporem a diretoria que vai administrar a vida da igreja nos próximos 2 anos. Então, aproveitem, façam uso desse direito, as bênçãos que nós colhemos a partir de um bom trabalho, um trabalho sério, dedicado, consagrado a Deus, de membros de uma diretoria, a bênção ela acaba recaindo sobre todos nós. Bem como se houver um tratamento leviano para com isso, se as pessoas que têm dons e talentos não se colocarem à disposição, e porventura, pessoas com menos condições exercerem o trabalho, quem sabe a gente tenha menos rendimento, mais dificuldades, porque pessoas competentes não se puseram à disposição ou não foram indicadas. Então, aproveitemos o momento. Agora é um momento sério, importante, em que nós podemos indicar os nomes. Até quando, presidente? Até no próximo domingo, Esse que é o combinado, aí, o proposto pela diretoria. E a partir de então, os indicados serão consultados para que a assembleia ela ocorra tranquilamente, então, no dia em que for anunciada, aí, ainda no mês de dezembro. Vamos lá. Segundas-feiras, às 20 horas, ensaios do coral. Terças-feiras, entre 9 e 12 horas da manhã, estarei aqui na igreja. Ligue, agende um momento, uma hora para conversar comigo, caso você tenha interesse ou necessidade. Vamos conversar, estamos aqui para isso também. Terça-feira, instrução de confirmandos. Quarta-feira, às 20 horas, estudo bíblico. E quinta-feira, às 20 horas, live musical. E essas duas programações são transmitidas pela página da Igreja Luterana de Leme no Facebook. Todos são convidados para participarem. Se alguém quiser vir
participar ou assistir o estudo bíblico aqui presencialmente, também pode vir. E mesmo a live musical também, né? Mesmo que essas programações tenham mais objetivo de serem transmitidas, mas nada impede que os irmãos estejam aqui no templo também durante a transmissão. No próximo sábado, teremos a reunião do Conselho Distrital do nosso Distrito Bandeirante, às 13 horas. Essa reunião do Conselho será feita de forma online. No domingo que vem, nós teremos culto aqui na cidade e também no Ribeirão do Meio. Então, domingo que vem, às 8 horas da manhã, culto no Ribeirão do Meio e, em seguida, culto às 10 horas aqui na igreja. Normalmente, o culto do Ribeirão do Meio, ele seria feito no segundo domingo do mês, né? Mas ele foi antecipado, porque no dia 12, aí nós teremos culto de confirmação do Anthony. Então, por isso, houve essa alteração da programação no Ribeirão do Meio. E peço novamente aos irmãos que orem a Deus, pedindo por sabedoria na decisão a respeito do chamado que eu tenho para a paróquia de Irati. Vamos ver quem participa do culto de forma online. E estendemos nosso abraço, as nossas boas-vindas também para esses irmãos. A Karina Fique Cruz, nossa congregada aqui de Leme. Carla Nicola, nossa congregada. Eliane Aberman, é daqui de Leme, mas congrega, né, na paróquia de Campinas, ela que mora em Sumaré. Elisa Carlota Pisani, ela que é de Limeira, né, da cidade de Limeira. Fabiola Denzinkrieg, da Alemanha, participando do culto aqui. Fabrício Aberman, que está aí ajudando, trabalhando aí na parte técnica da nossa transmissão. Aproveito o momento também para agradecer a todos aqueles que talvez não aparecem muito, mas trabalharam para que o culto ocorresse e fosse transmitido. Então, Fabrício também está nos ajudando nessa parte aí. Flávio Pavlovski, ele que é de Balsas, estado do Maranhão, seja bem-vindo. Hélio Aberman, nosso congregado, né, aqui de Leme. Ironi Gobel, nossa visitante de Ponta Grossa, Paraná. A Lívia Denzin Pultz, nossa congregada aí, aluna da escola bíblica, né, e participa do culto online também. Luciano Lagassi, de São Gabriel da Palha, Espírito Santo. Márcia Ribeiro, de Aragarças, é uma cidade no estado de Goiás. Maria Tessari Aberman, nossa congregada, vizinha, né, aqui de Limeira. Samuel Haverman, de Rio Grande do Sul, Santo Antônio da Patrulha, o compartilhador de eventos da igreja, né? A Mocinha Pagung, de São Gabriel da Palha, Espírito Santo. A Natália Martim Gomes, de Tramandaí, estado do Rio Grande do Sul. Nilson Merit, de Irati, Paraná. Ofélia Garcia, São Gabriel da Palha, Espírito Santo. Osmar Augusto Fick e Clarice Fick, nossos congregados aqui de Leme. Osiel e Eliane Naivert, de Fernando Espinheiro, é o presidente da paróquia lá de Irati, Paraná. A Regiane Helena Kunzler, de Guaianazes, Grande São Paulo. Rosa Aberman, nossa congregada, e junto dela o Davi. Rosa Maria Schwank, de Luiz Eduardo Magalhães, estado da Bahia. Roseli Aberman, nossa congregada. Também nossos congregados, a Simone, o marido Sica, a filha Monique, o marido da Monique, o Ricardo, a Liz e também a Alice. Essa família aqui que é da nossa congregação. Até uma Miriam Mesgraves, que é de Nova Odessa, aqui no interior de São Paulo, é da paróquia lá de Moema, São Paulo, né? São atendidos pelo pastor Alaor. O Valdemiro Leonardo Lang, Valdomiro, esse é nosso visitante aí. Também nosso visitante, Venusino Schultz. Seja bem-vindo, nome novo, né? Quem sabe a gente vai aprendendo aonde esses moram aí também, né?
Zilda Silva, nossa congregada. Lucinéia Aparecida Pagani, seja bem-vinda. Ângela Aberman, daqui de Leme, e o filho, Fernando Aberman, também. João Bosco Pereira, nosso representante de Minas Gerais, da cidade de Oliveira, seja bem-vindo, João Bosco. E também a Kátia Facchini, nossa congregada. E também, né, temos o recado aí de que a Elaine Betim e a Rosane Forpagueu, de Sorriso, Mato Grosso, também participam do culto. Arthur? É uma alegria muito grande para nós podermos contar com a presença de todos aqui no templo, né? A gente pode se olhar no olho, é algo muito, muito gostoso. Ainda, talvez não convenha que nos abracemos, né, efusivamente, como antes da pandemia, mas temos essa condição de aqui estarmos, né, de olharmos no olho, de manifestarmos assim o nosso carinho, o nosso apreço, né, por todos aqui presentes. E não sendo possível, né, com esses visitantes todos também de locais distantes, é muito agradável poder contar com a presença de todos os participantes do culto online, e que essa palavra então que fica registrada aí, ela possa ser assistida, né, por muitos, né, daqui para frente, pois isso fica gravado, e a palavra de Deus que é compartilhada, é testemunhada. Que bom que Deus nos dá essa oportunidade também de levarmos a palavra adiante. Me despeço dos irmãos que participam do culto online, desejando a bênção de Deus a todos vocês. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Eu peço aos irmãos um minuto.